Boa noite, aliás, boa tarde, né? Eu tô falando boa noite porque aqui em Porto Alegre o tempo tá tão fechado, chuvoso, já tá escuro, né? Então, uma boa tarde para vocês e mais uma live aqui, dessa vez com o senador Randolph Rodrigues, que já entrou. Vamos aqui. Vamos aqui. Oi, Querido senador, boa Latuf, tarde. tudo bem? Como é que vai? Tudo certinho? Boa tarde aqui para mim, que está um dia de muito sol aqui, mais próximo do Oiapoque. E eu acho que boa quase noite aí, que deve estar um dia bem frio e quase de noite aí, mais próximo do Chuí. Essa é uma live do Oiapoque ao Chuí. É verdade, é verdade. Nesse momento você está no Amapá agora, é isso? Estou em Macapá. Desde o Macapá. começo da pandemia, em março, vim para cá. Brasília sempre é mais confortável para quem quer passar a pandemia, né? Ter mais leito de hospital e tudo mais. O desafio é enfrentar momentos difíceis como esses, onde a pandemia está mais grave. É o caso aqui da Amazônia, é o caso do Amapá. Até bem pouco tempo, Macapá era a capital do país, que tinha proporcionalmente por 100 mil habitantes o maior número de casos. Nós antes estamos numa situação muito delicada. Eu acho que nós estamos no momento em que a pandemia está saindo dos centros urbanos maiores do país e migrando para o interior. Então, num momento como esse, um momento dramático, gravíssimo de nossa história, eu acho que é necessário estar próximo da nossa gente, estar próximo de quem mais vai estar sofrendo. Mas é uma satisfação estar aqui contigo, estar com os teus... dizer para os teus seguidores aqui que eu sou um fã seu, de muito tempo, né? A obra artística de Latuf povoa a minha casa, viu, pessoal? A residência em que eu sou inquilino em Brasília, né? Porque em Brasília, eu sou um inquilino de Brasília. Lá eu passo tempo. O meu destino mesmo é aqui no Amapá, mas a casa que eu sou inquilino lá em Brasília eu tenho no quarto uma das mais belas obras de Latuf, que foi O Sacrifício de Amarildo, né? Que é uma obra belíssima que Latuf fez em alusão a quando um negro foi assassinado, um preto foi assassinado, né? É mais adequado. Eu sou daqueles, embora não seja o meu lugar de fala, mas eu sou daqueles que acham que o termo correto que tem que ser chamado é preto, né? Negro vem do grego, né? Inimigo, né? E foi um termo criado aí pelos europeus do século XVIII. Mas, então, eu tenho no meu quarto uma dessas obras de Latuf, onde ele já denunciava, em 2012, né, o genocídio que é feito contra a população preta desse país, que é feito tão gravemente ou mais gravemente do que é feito nos Estados Unidos. Ontem eu tive acesso a uma pesquisa, Latuf, que diz que no Brasil matam pretos 17 vezes mais do que matam nos Estados Unidos, só para ter uma ideia. Bom, senador, antes de mais nada, eu queria agradecer aqui a sua disponibilidade, o seu carinho em aceitar o convite para conversar comigo aqui, com a minha audiência aqui do Instagram, né? Então, assim, tem muitas perguntas aqui, mas antes eu queria te perguntar o seguinte: como é que o senhor vê essa lista de antifascistas que foi criada por um deputado do PSL lá em São Paulo? Latuf, é uma iniciativa de fascista. Não é uma iniciativa paralela, similar à Gestapo. Participei, inclusive, de um debate que me chamaram na Jovem Pan. Primeiro é o seguinte, vamos entender a origem dos movimentos antifascistas antes de nós entrarmos nas provocações, antes de respondermos às provocações dos fascistas. O movimento antifascista tem lugar e origem nos Estados Unidos em 1923, logo um ano após a ascensão de Benito Mussolini ao poder na Itália, né? E surgiu com a denominação de movimentos antifascistas por uma circunstância. Eram movimentos organizados por ítalos americanos em oposição e denúncia
ao que estava acontecendo na pátria-mãe deles, né? Ao surgimento de um regime autoritário. Né? Então, o surgimento de movimentos antifascistas no mundo tem uma origem de reação democrática a esses movimentos. E tem a origem seguinte, aí alguém diz, não, mas foi coisa de comunista. Não, no início até os primeiros militantes antifascistas eram socialistas, mas depois pelo mundo ela foi povoada de militantes de diferentes conotações. Militantes socialistas, comunistas, democratas, né? E se consolidou assim, inclusive no pós-Segunda Guerra, né? Se fortaleceu até a Segunda Guerra, se consolidou assim no pós-Segunda Guerra. Depois disso, após isso, a primeira reação que se tem de governos autoritários é querer criminalizar movimentos dessa natureza. Né? É um negócio escabroso, né? Que mostra a característica dessa gente que acompanha Jair Bolsonaro, dessa turma que acompanha Jair Bolsonaro. E nós temos que rotulá-los pelo que eles são. Eles não devem ter ficado muito satisfeitos comigo, porque eu participei de um debate ontem e disse, com todas as letras da palavra, que o presidente da República é um fascista. E quero reafirmar isso, porque eu tenho que também recuperar a definição histórica do que é ser fascista. Fascista é aquele que é adepto de um regime que tem culto à personalidade. Check-in. Tem no governo de Jair Bolsonaro e tem na personalidade de Jair Bolsonaro. Segundo, defende teorias de nacionalismo exacerbado. Check-in. Tem no governo Jair Bolsonaro, tem na conta de Jair Bolsonaro. Terceiro, sempre atribui a um inimigo externo a responsabilidade de todos os males. Os comunistas na Itália em 1922, os comunistas na Espanha em 1936, com a ascensão de Franco, 1936 a 1939 na Guerra Civil, a esquerda em geral com Salazar, os judeus e os comunistas na Alemanha com Hitler. Então, esta sempre é a característica deles. Check-in, ou seja, quando tem todas essas características reunidas, é um governo com viés fascistas. E aí, vou incluir mais uma. Tem sempre uma aversão à democracia liberal, às instituições do Estado Democrático de Direito. Né? E tenta minar essas instituições do Estado Democrático de Direito. Sempre minar essas instituições democráticas de direito. Todas as características batem no perfil, na atuação, no comportamento de Jair Bolsonaro. E todos que tentam atuar da mesma forma, eu vou incluir mais uma característica que já ia esquecendo, né? E tentam armar uma milícia paralela. Né? O vídeo do dia 22 de abril é característico disso, quando Jair Bolsonaro diz que tem que, abre aspas, armar o povo, fecha aspas, de governadores e prefeitos. Leia-se, não é armar o povo, é armar a milícia dele. Leiam na história. SS, Gestapo, os camisas pretas, camisas negras de Mussolini. Então, quem é partidário, partizano dessas teorias, sempre é caracterizado como fascista. Essa atitude do cara paulista é mais uma, que não prosperará, não tem como prosperar. Né? Primeiro, porque tem resistência a prosperar. E segundo, é que é de absurda, per se é de absurda, absurdamente irrealizável. Senador, essa questão agora, vamos partir agora para essa coisa do coronavírus propriamente, né? Uhum. Nós temos um número cada vez maior de casos e de vítimas, né? O Brasil é um grande candidato a se tornar o novo epicentro mundial do coronavírus e a gente tem sucessivos ministros da saúde que falharam e agora o que temos agora é um arremedo de ministro, é um militar, né, que não me parece ter nenhuma experiência nesse assunto, e ainda temos um presidente que parece boicotar qualquer medida de combate ao coronavírus. Como é que o senhor está vendo, como é que o senhor imagina a situação do Brasil em relação ao coronavírus, ao combate ao coronavírus? Carlos, eu acho que nós já somos o epicentro.
Eu acho que o epicentro já é a América do Sul e, em particular, o Brasil. Aliás, lamentavelmente, se for atualizar o número de casos e de mortes no dia de hoje, o número de casos e de mortes no Brasil já é superior ao número de casos e de mortes do restante do subcontinente sul-americano, né? Já é maior. E olha que aqui entre os nossos vizinhos nós temos também duas situações muito graves, que é a do Peru, entre os nossos vizinhos e países próximos. Nós temos duas situações muito graves, que é a do Peru e a do Chile, né? Mas aqui nós chegamos a essa situação devido à política negacionista de Jair Bolsonaro. Cada uma de hoje, das quase 34 mil mortes que lamentavelmente temos, e dos casos que temos, e da disseminação de casos que temos, a responsabilidade é de Jair Bolsonaro. O presidente da República é um assassino. Ele atuou desde o começo dessa pandemia para sabotar, primeiramente, o isolamento social. Segundo, para subestimar a pandemia. Lembremos, todos nós, que foi ele quem primeiro disse que era uma gripezinha. Depois disse que não ia ser mais grave que H1N1. Nós íamos ter mais do que 600 mortes. Repito, já temos mais de 30 mil. Já temos quase 34 mil. Em números oficiais, sem contar as subnotificações. Né? Sem contarmos os não notificados, que aí, tristemente, eu creio que esse número pode chegar, pode quase que dobrar. Assim como, se levar em conta a pesquisa mais detalhada disso, que é feita, inclusive, pela Universidade do Rio Grande, que é a Universidade Federal de Pelotas, no país, que dá conta que de cada um caso notificado, deve ter outros 7 não notificados. Então, nós não teríamos mais 500 mil de casos. A partir dos dados dessa pesquisa, nós poderíamos hoje ter no Brasil mais de 3 milhões de casos, né? À luz dessa pesquisa, e pelo menos o número de mortes nós estaríamos em 50 mil. O que está acontecendo é uma tragédia sob a responsabilidade direta de Jair Bolsonaro, porque ele, primeiro, negligenciou a gravidade, dividiu o povo brasileiro, sabotou as medidas de isolamento social. Eu vou dar o exemplo aqui do meu estado, aqui do Amapá. O governador e o prefeito decretaram isolamento social aqui por volta do dia 18 de março. No final de semana seguinte, o presidente da República fez aquele primeiro pronunciamento dizendo que isolamento social era uma medida absurda, e condenando o isolamento social, dizendo que era uma gripezinha e tudo mais. O isolamento na prática acabou. Nós não tivemos, a partir daí, isolamento superior a 50%. O que ocorreu? Os primeiros dias de isolamento, sem o pronunciamento do presidente da República, nós tínhamos aqui 55%, 56%, 58% de isolamento social. Depois do pronunciamento dele, nós tivemos uma redução a quase 49%, 48%, 45% de isolamento. Diminuiu o isolamento, aumentou a linha de contágio. Aumentou a linha de contágio, aumentou os casos que logo se agravar. Aumentando os casos que vão se agravar, não tem leito de UTI, não tem respirador, morre. Aumenta a taxa de mortalidade. Isso foi uma consequência que aconteceu em todo o Brasil. Então, estou dando um exemplo daqui que se repetiu no país todo. E hoje, o que estamos acontecendo? E o que estamos percebendo? A linha da pandemia está empinando. Os dados do próprio Ministério da Saúde do governo de Jair Bolsonaro, os dados sérios ainda sobre a gestão de Henrique Mandetta, dizia que o pico da doença ia ser entre os dias 6 ao dia 20 de junho. Dia 6 ao dia 20 de junho. Então, está batendo essa expectativa. Nesse momento, a pandemia está empinando. Os governadores, sob a pressão que estão começando a abrir. Exatamente quando não podiam estar abrindo. Quando não podiam estar abrindo. Alguém falando, mas nos Estados Unidos já estão. A linha dos Estados Unidos está caindo, já entrou no platô e já está caindo. Na Europa começou a abrir, mas já está caindo o número de casos, o número de contágios. Ou seja, nós tínhamos o mais absurdo, é isso, Latuf.
Chegou a pandemia aqui no Brasil depois de ter vindo da China, depois de a gente ter visto a tragédia italiana, depois de ter passado pela Europa toda, França, Espanha, Reino Unido, depois de nós termos visto, perdão, os equívocos cometidos pelo Reino Unido, que não chega nem perto dos equívocos cometidos aqui. E mesmo assim, nós não aprendemos nada, os nossos governos não aprenderam nada, e o presidente da República não só não se inspirou nas experiências, como atentou, como se aliou ao vírus aqui. Não tem experiência no mundo, Latuf, no enfrentamento a esta praga, em que o governo local tenha tido, que o governo nacional tenha tido 3 ministros da saúde. Nós tivemos 3 ministros da saúde. Com detalhe, o primeiro ministro da saúde, o Henrique Mandetta, realizou, se não me engano, 17 contratos de aquisição de equipamentos aqui. Coordenou, teve um mínimo de coordenação, pelo menos. O segundo ministro da Saúde, o Nelson Taixe, realizou 3 contratos de aquisição de equipamento. O atual realizou somente 1. Né? Além do Ministério da Saúde, está totalmente perdido no meio da pandemia. Não sabe para onde caminha. Então, aqui não teve coordenação de ações, não teve plano durante a pandemia, não teve testes em massas, ao contrário do isolamento social, teve sabotagem ao isolamento social, teve criação de conflitos. O responsável por tudo que está acontecendo no Brasil hoje, do aumento da linha de contágio e das mortes, é Jair Bolsonaro. Pois é, e além dessa coisa do coronavírus, né, eu costumo dizer que o Bolsonaro é uma ameaça à saúde pública, né? Além dessa ameaça de saúde pública, o Bolsonaro também é uma ameaça à democracia, porque ele o tempo todo investe contra as instituições, particularmente o STF, né? Então eu queria saber se o Bolsonaro já é categoricamente um inimigo da população, né? Se ele deliberadamente coloca as pessoas em risco de vida quando estimula as pessoas a quebrar a quarentena, quando ele mesmo sai às ruas, cumprimenta as pessoas, gera aglomeração. Então, se já se sabe que ele é uma ameaça, por que ainda existe essa tolerância que a gente percebe em relação ao Bolsonaro? Por que o Bolsonaro continua nadando de braçada, vamos dizer? Em que pese, claro, o Bolsonaro de 2019 não é o Bolsonaro de 2020. Né? Essa coisa da pandemia conseguiu, de certa maneira, não só o Congresso, como também o próprio STF, conseguiu dar um freio no Bolsonaro e os governadores e prefeitos. Né? Mas por que ainda existe essa... Por que ele ainda é apoiado? Por que ele ainda continua lá sendo uma ameaça, sendo um inimigo público número 1 atualmente? Carlos, tem 31 pedidos de impeachment que está sob a mesa do presidente Rodrigo Maia para serem encaminhados. Né? Um desses pedidos tem um pedido protocolado por mim e pelo meu partido, a Rede de Sustentabilidade. Tem um outro pedido protocolado pelo PT, PSOL, PCdoB e outros movimentos sociais. Enfim, tem 31 diferentes pedidos de impeachment lá sobre a mesa do presidente da Câmara. Paralelo a isso, tem uma investigação em curso no Supremo Tribunal Federal, que é aquela dirigida pelo ministro Celso de Mello. Aquela que investiga a atuação a partir do pedido de demissão do Sérgio Moro, que investiga que o presidente da República cometeu um conjunto de crimes de obstrução à justiça, falsidade ideológica, entre outros. Eu até acho que este inquérito pode vir a ter uma conclusão o quanto antes, só que tem uma limitação. Concluído o inquérito, quem oferta a denúncia é o Procurador-Geral da República, que tem que ser revelado alguém muito vinculado diretamente ao presidente da República e tem, no meu sentir, ofendido a autonomia e independência característica do Ministério Público Federal, da Procuradoria-Geral da República, desde a sua instituição na Constituição de 88. Do ponto de vista do impeachment, tem 31 pedidos de impeachment. O impeachment
é um procedimento que tem algumas fases para todos os seus seguidores procurar entender. A primeira das fases é a seguinte: o presidente da Câmara tem que receber ou não o pedido de impeachment. Ou seja, o presidente da Câmara tem o primeiro juízo de admissibilidade do pedido de impeachment. O presidente vai analisar e vai dizer: olha, este pedido aqui procede, eu vou recebê-lo e vou dar encaminhamento, então se instaure a comissão processante para investigar o presidente da República. Né? Depois de que o presidente da Câmara após o presidente da Câmara ter o juízo de admissibilidade, é instalada uma comissão processante, com um número de parlamentares proporcional ao número de deputados da Câmara. Né? Essa comissão processante tem até 60 dias para apresentar seu parecer, e que pode ser prorrogados por mais 30, e depois encaminhar suas conclusões para o plenário, para a votação. Depois que a Câmara dos Deputados conclui pela admissibilidade do impeachment do presidente da República, aí o pedido de impeachment segue para o Senado, que aí o Senado se transforma na casa de julgamento do presidente da República. Eu, assim como você, acho que temos razões de sobra para a responsabilização criminal e para... Eu acho que o Jair Bolsonaro ofendeu já todo o artigo 85 da Constituição, todos os seus incisos que estão ali no artigo 85. Temos razões de sobra para encaixá-lo por crime de responsabilidade. E eu acho que ele ofendeu, inclusive, esse outro livrinho aqui, que é o Código Penal. Se você abrir aqui no livro, do artigo 267 do Código Penal, tem crimes contra a saúde pública. Tem um dos dispositivos aqui do Código Penal que diz: causar epidemia mediante a propagação de germes patogênicos. Artigo 268. Infringir determinação do poder público destinada a impedir introdução de doença contagiosa. Ou seja, tudo que o Bolsonaro já fez. Além disso, ele já infringiu esse 267, 268 do Código Penal, já infringiu falsidade, já cometeu falsidade ideológica, já realizou obstrução à justiça, já realizou advocacia administrativa. Razões tem de sobra. Só que tem dois caminhos. Tem o caminho do inquérito, que está em curso no STF, né? Aí ter que aguardar os desdobramentos do inquérito. E tem o caminho do impeachment, que depende primeiro da admissibilidade por parte do presidente da Câmara. Eu acho, aqui eu não quero jogar toda a responsabilidade nas costas do presidente da Câmara. Veja, eu tenho divergências com o presidente da Câmara, ele é de um partido diferente do meu, temos posições totalmente distintas. Ele foi favorável à reforma como da Previdência, fui contra, né? Agora, eu não quero jogar toda a responsabilidade em cima dele, não, porque hoje também tem uma circunstância. Hoje, eu diria que nós temos na Câmara dos Deputados, vou colocar, no melhor dos cenários, nós teríamos uns 230 ou talvez 240 deputados, no máximo, favoráveis ao impeachment. Nós precisamos de 342, ou seja, nós precisamos de outros 100 deputados favoráveis ao impeachment. Então, eu acho que esse é um processo que ainda nós temos que avançar, né? Temos uma situação agora que eu acho que nós não temos como avançar nessa circunstância por conta da pandemia, né? O isolamento social recomenda a gente que, nesse momento, não dissemine o vírus, né? Mas acredito que nós temos que passar para uma etapa posterior de pressão e de mobilização quando a curva pandêmica começar a reduzir no Brasil. Agora, tem também as negociações com o Centrão, né? Que é exatamente isso que o Bolsonaro tem costurado para se blindar, né, de um possível processo de impeachment, né? Agora, eu fico pensando também o seguinte, me parece... Isso, eu queria ter... Matuvini, me desculpa de interromper, isso mais do que nunca agora, né? Então, claro. Mais do que nunca agora. O governo Jair Bolsonaro, que aí ficou claro para todos que acreditavam que o governo Jair Bolsonaro era de combate à corrupção, todos que assim sonhavam, descubram hoje que, como diz o trecho da música sertaneja, não era amor, era cilada, né? Está claro que o governo de Jair Bolsonaro é
mais do que nunca, da entranha do esquema de corrupção. Bom, vamos lembrar quem é Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro é deputado, era quando deputado federal, ele utilizava a cota de combustível do gabinete dele. O que ele utilizou da cota de combustível do gabinete dele dava para dar umas 2 voltas ao planeta. Ele tinha rachadinha, tinha assessor fantasma, tinha as piores práticas, que ele reproduziu em larga escala na família. Né? O Flávio, não condenemos somente o Flávio, não. A tecnologia de rachadinha de Flávio na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, ele aprendeu com o pai. Ele foi um bom aluno do pai em relação a isso. Ele é o cara mais capacitado a negociar com o Centrão, porque ele sempre foi do Centrão. Ele sempre foi dos esquemas de corrupção. Ele sempre foi dos esquemas de corrupção. O que ele está fazendo agora, dar o Banco do Nordeste para o Valdemar Costa Neto, não é à toa que hoje um dos principais defensores de Jair Bolsonaro é Roberto Jefferson. Eles têm identidade completa, total. Agora, eu queria até ouvir do senhor o seguinte: me parece que os 2 pilares de sustentação do Bolsonaro no momento são os militares e o Guedes, porque inclusive naquela reunião ministerial o Bolsonaro se referia ao Guedes como o ministro mais importante, né? Então, qual é a sua opinião? O senhor acredita que realmente existe... o que está por trás do apoio dos militares e do Guedes a gente até sabe, porque no caso ele foi... quando o Bolsonaro foi eleito e chamou o Guedes, eles vieram cumprir uma agenda neoliberal, né? E ele está aí para isso. Mas como é que o senhor vê esse apoio dos militares ao Bolsonaro? Isso é um grupo nos militares? Isso são os militares no seu conjunto? Como é que o senhor vê isso? Eu não acredito que seja o conjunto dos militares, mesmo porque, veja, a rigor, o Bolsonaro não deveria nem ser ladeado pelos militares. O Bolsonaro é um cara que foi expulso do exército por desonrar Exatamente. a farda, né? Foi expulso do exército por desonrar a farda. Né? Olha, e foi expulso do exército por indisciplina, que é algo que o exército, que as Forças Armadas não admitem, não toleram. Então, a rigor, não teria por que ter esse apensamento a eles. O que ocorre é que tem setores militares que, durante os períodos de 30 anos, do fim da ditadura até agora, foram alijados do núcleo de poder. E agora, eu acho que alguns desses setores veem a possibilidade de se apossar, de estar na máquina pública. Mas eu não acredito que, por exemplo, as cúpulas... eu tenho conversado com alguns militares, né? Eu não acredito que o grau de profissionalização das Forças Armadas vá incentivar qualquer aventura golpista de Jair Bolsonaro. Não que ele não seja golpista. Ele é avesso à democracia. Ele não é compatível com o regime democrático. Assim, o grande sonho dele não era ser presidente da República. O grande sonho não é ser presidente da República sob a lógica de um Estado democrático de direito. O grande sonho dele é ser ditador. E ele tenta trabalhar para isso. Então, mas o que eu acho que ele tenta incensar é um apoio, principalmente de baixas patentes, nas polícias locais, em algum lugar, e nas baixas patentes militares. Por isso que ele incentiva tanto e quer avançar tanto em iniciativas de armar a população, de regulamentar e de regularizar a utilização de armas, de possibilitar que tenham acesso à munição de diferente calibre. Aquela história da Sarah Winter, aquela história grotesca que a gente viu na frente do Supremo Tribunal Federal, uma cópia mal feita da Ku Klux Klan, da parte deles, grupo armado, aquele é o desejo de Jair Bolsonaro, é ter um exército daquela natureza. Eu acho que ele incendeia isso, anima isso. Acredito que com a perda de apoio político e com a perda de apoio dos setores que restam, principalmente do mercado, aí vamos a uma segunda parte.
segundo apoio que tem, que ainda tem certo lastro no governo, é do mercado. Porque o mercado ainda cria ilusões que o Paulo Guedes pode executar o programa deles. Isso. Só que tem um problema, né? Concreto. No meio do programa, do projeto, no meio da programação deles, tinha um vírus, tinha uma pandemia. Embora o Bolsonaro ignorasse o vírus e a pandemia até agora, a realidade não ignora. A pandemia está deixando os brasileiros mais pobres, vai empobrecer a classe média, vai deixar os pobres mais miseráveis, nós vamos deixar os pobres numa situação de miséria absoluta, vai deixar os pobres mais pobres, nós vamos ter um agravamento dessa circunstância. Hoje, nós podemos ter mais de 20 milhões de brasileiros desempregados. É imperativo, em uma situação de caos social como essa, é imperativo que se tenha a constituição de um amplo programa de renda mínima. O mundo todo está debatendo programas de renda mínima pós-pandemia. A Alemanha, até os Estados Unidos está debatendo isso. No Brasil, o Bolsonaro assinou com R$300 prorrogado por mais 2 meses. Eu acho que o grande dilema dele vai ser este, porque a lógica do mercado é que tem que ter um limite fiscal em qualquer circunstância. Então, esse limite fiscal não pode ser rompido. Só que a lógica da realidade é outra. Exatamente. A lógica da realidade concreta é outra. Veja, os dados dão conta que o Bolsonaro ainda mantém 30%, porque no período atual, devido à pandemia, galvanizou 9 a 10% de apoio nas camadas mais pobres. E esse apoio nas camadas mais pobres foi devido ao quê? Foi devido ao auxílio emergencial de R$600. A perda do auxílio emergencial vai ser também a perda destes. A perda destes significa uma redução desses 9, desses 10 pontos. Então, eu acho que tem um dilema para o próprio Bolsonaro e para o bolsonarismo, que é este. Como eles vão continuar convivendo, como continuam tendo apoio do mercado, se a realidade pós-pandemia, em especial, vai impor necessidade de políticas sociais, principalmente para os mais pobres. E eu vou lhe dizer uma coisa, hein, senador? Quando o senhor estiver lá nos corredores do Congresso, ou mesmo do Senado, encontrar com o Guedes, chega no ouvido dele e fala assim, Plano Marshall, que ele tem uma síncope, ele cai para trás. Não, ele tem uma... Isso aí é uma outra situação. O Guedes, ele só lê uma cartilha. Os liberais, colegas deles, já admitem que a circunstância impõe a mudança da cartilha. Claro, O claro. mundo todo. Veja, tem que compreender uma coisa. O Plano Marshall e o New Deal, as lógicas keynesianas do pós-crise de 29 e do pós-Segunda Guerra não foram estratégias de ruptura do capitalismo. Foram estratégias de salvação do capitalismo. Claro. Claro. Então, exatamente. E evidentemente que assim, a gente está numa situação pós-guerra, de terra arrasada. A gente vai estar numa situação de terra arrasada que o Estado vai ter que se mostrar, né? Latuf, nós vamos ter a maior retração econômica do mundo desde 1929. Nós vamos ter a maior retração econômica. O baque da economia global vai ser maior do que da crise de 29. Sabe o que significa isso? Significa, da história do mundo capitalista, a maior retração global de sua economia. Não tem paralelo. Desde que o capitalismo surgiu sob a face da Terra, com a Revolução Industrial e com as revoluções democráticas burguesas, no final do século XVIII e se consolidou no século XIX, não teve paralelo de baque na economia como vai ter agora. Se em 29, a única fórmula inventada pela economia, pelos pensadores, pela história do pensamento econômico, pela história mundial, foi a estratégia keynesiana, não tem
roda para ser inventada, vai ter que ser a mesma alternativa agora. E quem não fizer, aprofundará a crise. Quem não fizer, aprofundará a crise. E o Paulo Guedes tem obcecadamente só uma cartilha para ler, mesmo em um ambiente como esse. Eu converso muito com uma amiga economista, que é a Mônica de Bolle, e ela disse, ela é uma das principais defensoras da ideia de renda mínima, de renda básica. E eu não estou dizendo, e a Mônica não é nenhuma keynesiana e tal, né? Ela inclusive sustenta posições liberais, tem posições é uma economista, no meu entender, muito lúcida. E ela sustenta a ideia de renda básica, de renda mínima. Aliás, inclusive o Armínio Fraga recentemente escreveu um artigo defendendo renda mínima. É porque está diante dos olhos, é um palmo diante do nosso nariz a necessidade de programas deste tipo. Né? Olha que o Armínio Fraga não é nenhum comunista, né? Não, de forma alguma. É um clássico economista liberal. Né? Do Fernando Henrique, do governo Fernando Henrique, né? E ele está defendendo ideias de renda mínima. Então, passa pela cabeça do ministro Paulo Guedes só uma cartilha. E essa cartilha não muda. Eles estão falando de avançar nas reformas pós-crise. Pós-crise, os brasileiros não vão querer saber de reformas. Os brasileiros vão querer saber de como colocar comida na mesa. Na cabeça do ministro Paulo Guedes diz: nós temos que fazer as reformas para atrair a iniciativa privada para fazer investimentos no Brasil. Oi? Isso. A iniciativa privada, pós a pandemia, vai estar falida. A iniciativa privada vai precisar de dinheiro. Exatamente. Para se recuperar. A iniciativa privada. Como nem a iniciativa privada vai se interessar por qualquer proposta e por qualquer ideia dessa natureza. Então, a única alternativa é essa. A retração da economia global vai ser grande, a retração da economia brasileira vai ser pior ainda. A expectativa é que a nossa retração aqui seja de 10 pontos. Nós nunca tivemos na história uma retração desse tipo. Se o Estado brasileiro, ao invés de medidas anticíclicas, se o Estado brasileiro não tomar medidas anticíclicas, não mudar o rumo, não resgatar a economia, a partir daí, a recuperação nossa, a nossa retomada para o crescimento econômico vai demorar muito mais do que o restante do mundo. Né? E aí nós vamos ter vamos ter uma situação cada vez mais dramática. Eu participei de uma live mais cedo, de um debate, que eu achei uma comparação muito, muito interessante. Nós podemos estar vivendo uma situação muito parecida com a Revolução Francesa. Na Revolução Francesa, Versalhes achava... nós podemos estar vivendo uma situação muito parecida com a situação do Terceiro Estado, durante a Revolução Francesa. Durante a Revolução Francesa, a corte achava que os muros de Versalhes deteriam a Revolução. Acabaram todos como nós sabemos. Né? Na guilhotina. Acabaram todos na Place de la Concorde. Né? Lá em Paris. Acabaram lá todos na Place de la Concorde. Né? Então, o seguinte, a elite brasileira não acredite que os muros aqui também serão altos o bastante se nós tivermos o agravamento da crise social. Senador, a gente está caminhando já para o final. Infelizmente, a live do Instagram é 1 hora só, mas eu queria te perguntar o seguinte. O senhor acredita que temos instituições democráticas fortes o suficiente para deter uma aventura autoritária do Bolsonaro, ou efetivamente nós teremos o que as pessoas estão convencionando chamar de golpe? Porque eu não acredito exatamente nos golpes no molde de 64, a conjuntura, inclusive, é completamente diferente. Mas o senhor imagina que o Estado brasileiro, a República Brasileira, vai conseguir rechaçar essa tentativa autoritária do Bolsonaro? Olha, vai depender muito de nós e da nossa mobilização, veja. Porque eu concordo primeiro contigo, Latuf. Quando a gente fala em golpe,
a gente tem na cabeça aquele modelo de 64, né? Aquele modelo de 64, o presidente da República ali no Rio de Janeiro, sendo sitiado, tendo que depois migrar para pegar o avião às pressas para Brasília, não consegue tropas leais, vai para ir para o seu Rio Grande do Sul, decide não... Pensa logo em tanque na rua. Vejamos, eu não é esse o modelo bolsonarista. O modelo de golpe bolsonarista, eu acho que é muito mais parecido, o modelo de golpe de bolsonarista é muito mais parecido com as milícias nazifascistas, tentar minar as instituições por dentro. Por isso, ele fala em armar todo mundo, por isso ele quer colocar ministro no Supremo Tribunal Federal, por isso ele quer... Então, nossa capacidade de reação é quando, olha, vamos impedir que ele daqui em novembro, ele pode colocar um ministro no Supremo. As instituições têm que reagir a isso, né? Porque a busca, o movimento de golpe dele, da parte dele, é mais nesse sentido, de tentar minar as instituições por dentro das instituições. É tentar... ele vai ter o direito de... Ele já nomeou o procurador-geral da República, desrespeitando a lista tríplice. Desculpa. Ele quer, de alguma forma, conquistar a presidência da Câmara e do Senado, agora, dia 1º de fevereiro. Ele tem direito a colocar 2 nomes no Supremo Tribunal Federal. Eu estou mais preocupado com isso. Nós temos que impedir que a arquitetura do caos, para utilizar um termo de um livro que tem muito, que descreve bem esses proto-ditadores do século XXI, nós temos que atuar para impedir que essa arquitetura do caos se consolide. Que o movimento do bolsonarismo é no sentido da consolidação dessa arquitetura do caos. Eleger presidente do Senado e do Congresso, eleger presidente da Câmara dos Deputados, fiel e leal a ele. Se não fiel e leal a ele, totalmente, que é difícil, talvez um ligado ao Centrão, que pelo menos se renda homenagens ao que ele se dispõe, ao que ele quer fazer. Nomear ministro do Supremo e montar uma milícia paralela ao governo. A nossa atuação de reação é essa. Então, por isso, nós temos que também tomar uma outra medida antes. Baixando a curva pandêmica em agosto ou em setembro, nós temos que ter, já em agosto, acho que até diria, com a segurança necessária, temos que ampliar a pressão para trabalhar pelo impeachment. Pois é, e o senhor consegue ver assim, uma aliança de partidos de oposição contra o Bolsonaro? Uma frente anti-bolsonarista? O senhor está vendo isso no horizonte? Porque existem essas eleições, né, municipais, existe todos aqueles interesses partidários que a gente conhece bem. Então, será que os partidos de oposição vão deixar essas coisas para depois e se focar numa frente para defender efetivamente a democracia? Nós fizemos semana passada uma iniciativa muito interessante, Latuf, no Congresso Nacional. Nós conseguimos reunir um fórum com 8 partidos de oposição. Nesse fórum está Rede, PDT, PSB, Cidadania, PV, PT, PCdoB, PSOL. Né? Então, conseguimos construir uma frente com 8 partidos diferentes de oposição. Todos os líderes desse partido, na Câmara e no Senado, estabeleceram uma periodicidade de reuniões semanais. Nós fizemos nessa última quarta um ato muito interessante, que é um ato virtual, um ato remoto, em defesa da liberdade de imprensa, em defesa da democracia. Né? Agora, eu acho que essa frente ainda é insuficiente para... Combinemos uma coisa, para enfrentar o fascismo, o nazifascismo, para enfrentar as milícias bolsonaristas, nós temos que ir adiante, além disso. Nós temos que ter uma frente democrática. A esses setores, nós temos que reunir também outros setores democráticos. Nós não precisamos inventar diferente do que a história já nos ensinou. A história nos ensina que em 1942, para resistir e impedir o avanço nazista na Europa, Churchill e Hitler era uma aliança impensável lá e construíram uma aliança contra o nazismo. O molde de aliança que nós temos que fazer aqui é dessa natureza. Acho que estamos conseguindo avançar no Congresso. Juntamos já 8 partidos.
E eu acho que estão sendo todos os movimentos que surgirem em prol da democracia. E eu estou falando assim, eu não estou com programa. Eu sei que tem muitos setores próximos da gente, os setores mais de esquerda, até falam em programas máximos e tudo mais. Falam, não vamos fazer aliança com esse ou com aquele. Não, estou querendo defender a democracia liberal, gente. É a democracia liberal que possibilita que qualquer um de nós, seja da direita, que possibilita que Bolsonaro, fascista como é, ou seja alguém de esquerda, seja quem for, possa chegar ao poder. E ela está sob ameaça. Então, todos os movimentos e ações que tiverem defesa da democracia têm que ser saudados, né? Essa semana nós tivemos o lançamento do Manifesto Juntos. Ah, não, mas tinha empresários, tinha banqueiros. Que venham todos. Que venham todos. Gente, se trata de Hitler. Se trata de Hitler. Nós estamos diante das duas maiores ameaças da nossa existência. É a pandemia e o coronavírus e é Jair Bolsonaro. É a maior ameaça da nossa existência. Que venham todos que sejam. Então, quero saudar o Manifesto Juntos, que tivemos nesse final de semana, o outro Manifesto de Juristas, o Manifesto Basta. Um dia desse, eu fiz uma... Qual a identidade política que eu tenho com Kim Kataguiri? Em ideias. Não, tem diferença. Ele disse, olha, a Bolsonaro me faz concordar com o Randolph. Eu disse para ele, a recíproca é verdadeira aqui. Ele também me faz concordar contigo. Né? Eu fiz uma live com ele, apontando nossos pontos de consenso. E tem que entrar todos nessa. Tem que entrar. Estou perguntando, o Ciro entra nessa frente? Entra o Ciro, tem que entrar Lula, tem que entrar o Kim, tem que entrar Rodrigo Maia, tem que entrar todos, tem que entrar artistas, mas mais importante que políticos. Muito mais importantes que políticos. Tem que entrar artistas, intelectuais, a sociedade viva. Aliás, eu quero, inclusive, uma frente que venha da sociedade e que pressione os políticos. Porque as transformações, e nós só rompemos as ameaças autoritárias no país quando as mobilizações vieram da sociedade. Foi assim em 1984, com as diretas. Foram os artistas, foram as torcidas nos estádios em prol da democracia, foi, naquela época, movimentos como a democracia corintiana, enfim, foram esses movimentos todos que se uniram para a abertura democrática. Nós temos que fazer a mesma coisa nesse instante. Que venham todos que queiram tirar. Esse é o maior desafio de nossas vidas. Que venham todos têm que ser chamados para salvar o regime democrático e as conquistas civilizatórias. Eu tenho dito para todos, Gattuso, ser oposição a Bolsonaro não é uma tarefa de ser de esquerda e de ser de direita. É uma tarefa civilizatória. Concordo. É uma tarefa com a civilização. Concordo. Aliás, eu tenho dito isso. A luta contra o bolsonarismo não se trata simplesmente de uma disputa meramente direita e esquerda. É realmente por vidas, né? É civilizatório, eu concordo. Senador, a gente já está chegando aqui aos 10 minutos últimos da live. Eu queria, antes de mais nada, agradecer mais uma vez a sua disponibilidade, o seu carinho. O senhor sempre foi muito gentil, muito receptivo. Então, muito obrigado mais uma vez. Eu queria que o senhor deixasse aqui as suas últimas considerações. Latuf, reitero, eu que sou muito fã seu, tá assim, se você for por Brasília, se você vier aqui por Macapá, que é um pouquinho mais distante ainda, você tem um abrigo, entendeu? Tenha na minha casa, a casa de um amigo sempre, né? A sua pena é um instrumento da liberdade e da democracia. E eu sempre sou muito admirador da sua obra. Nós precisamos cada vez mais de artistas, porque os artistas são a vanguarda, são sempre, para mim, a vanguarda da nova vida, a vanguarda da democracia, a vanguarda de um mundo novo que virá, né? Eu queria agradecer o teu convite, a honra de ter vindo aqui à tua casa e aqui poder conversar com você e poder conversar com os seus seguidores. E sigamos juntos. Na luta pela vida, nós temos uma ameaça pandêmica, que é a mais grave da nossa existência. Na luta pela democracia e pela vida também,
porque a luta contra Jair Bolsonaro é também uma luta contra Jair Bolsonaro e contra os que defendem as ideias que ele defende, é também, ao mesmo tempo, uma luta e uma batalha pela existência, pelas vidas e pela democracia. Sigamos juntos nessas lutas e eu tenho certeza que nós venceremos. Eu tenho certeza que, principalmente depois dessa pandemia, nós temos o dever de ser melhores. A pandemia tem que nos ensinar algumas coisas. Eu queria só dizer isso, por fim. Veja, Latuf, 75% das doenças emergentes que atingem a humanidade têm origem zoonótica. 75% das doenças emergentes, 65% das doenças hoje existentes. Ou seja, da interface entre nossa espécie, sapiens, com outras espécies animais. Por que essa interface ocorre? Porque nós cada vez mais estamos destruindo os ecossistemas. Nós temos a obrigação de construir, nós temos o dever de construir sociedades sustentáveis posteriormente a essa crise. Temos o dever disso. É um imperativo da realidade, da situação. Isso tem, em especial, isso tem que nos ensinar. Quando a gente vê Angela Merkel e a Alemanha pensando em novas formas de economia, é porque eles já têm esses dados, já compreenderam isso. Então, mudar o modelo e o padrão de desenvolvimento da humanidade passou a ser uma necessidade para a própria humanidade continuar a existir. Né? Obrigado, uma honra estar contigo. Sigamos juntos. Muito obrigado mais uma vez, senador. E a vocês que estão acompanhando aqui essa live, na segunda-feira nós vamos ter uma live com o delegado Zacconi, Orlando Zacconi, para falar exatamente sobre essa questão do antifascismo, da violência policial nos Estados Unidos, no Brasil, e falar também do movimento a qual ele pertence, que é dos policiais antifascismo. Aguardo vocês lá. Mais uma vez, senador, muito obrigado, tá? Obrigado. E que precisar, estamos às ordens. Tchau. Grande abraço, tchau.